Vamos à palavra de Deus? Salmo de número 1. Salmo de número 1, minha versão sempre Almeida século 21. Diz assim a palavra do Senhor: Feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Eu tenho observado que uma das dúvidas mais recorrentes na nossa comunidade é sobre a espiritualidade. Qual é a forma certa de se viver diante de Deus? Como deve ser o meu procedimento no dia a dia, onde eu tenho diversos desafios? Eu enfrento um ambiente de trabalho muitas vezes pesado, um ambiente acadêmico que não favorece a minha fé, e entre os meus parentes, entre os meus familiares, eu também não sou bem visto como cristão. Qual deve ser o meu procedimento? Qual é a maneira correta de se viver? E pensando nisso, eu decidi trazer para você essa manhã a verdadeira espiritualidade. Quero te ajudar a alicerçar a sua fé. Quero te ajudar a passar por esse período de pandemia. Apesar dessa mensagem ir para o YouTube, é uma mensagem local. É uma mensagem voltada para os membros da Igreja Verdade da Cruz. Se te abençoa, que bom. Graças a Deus por isso. Mas foi pensando nos dilemas da minha igreja que eu propus responder segundo as Escrituras. Quando eu fundei a minha igreja, eu tive muita certeza daquilo que eu não queria ser. Eu não queria ser uma igreja neopentecostal, que prega a teologia da prosperidade, quebra de maldição hereditária, que tem cultos altamente emocionais e exagerados, atos proféticos, profecias que não têm amparo bíblico. Eu sabia que não queria nada disso. E como movimento natural, gradualmente, nós nos identificamos com a teologia reformada. Nós nos identificamos com aquilo que os reformadores, inspirados pela Escritura, colocaram como estaca, bateram como verdade. Ao lado de Calvino, ao lado de Lutero, ao lado de Zwinglio e tantos grandes reformadores, nós nos declaramos bíblicos. Nós nos declaramos coerentes à palavra de Deus. Mas mesmo o meio reformado é um meio imenso. Existem diversos tipos de teologia reformada. E cada um fala uma coisa, cada um dá uma direção. E aquilo que eu pensei no início, que traria esclarecimento, e que faria com que a minha igreja ficasse mais firme, trouxe também um pouco de confusão. Porque no nosso meio existem diversas vozes. Existem os mais puritanos que vão dizer, olha, você precisa orar 8 horas por dia. Porque se você não orar 8 horas por dia, você não é espiritual, você não pode se declarar espiritual. Isso gera certa frustração para a mulher que trabalha fora, porque ela acorda cedo, ela enfrenta uma rotina pesada, precisa pegar ônibus, precisa pegar trem, no caso da nossa cidade, chegar no seu ambiente de trabalho, responder a diversas demandas, ter 1 hora de almoço apenas, e se ela sai para almoçar, ela tem 20 minutos para almoçar, 20 minutos para sair, 20 minutos para almoçar, 20 minutos para retornar.
trabalha no resto do seu dia, chega às 6 horas, bate o seu cartão, vem para casa. Tem que fazer janta para o marido, para os filhos, e já está cansada, precisa dormir. Como exigir que essa mulher ore 8 horas por dia para se declarar espiritual, para perceber que está agradando a Deus? Como exigir que ela ore 3 horas por dia para que ela se perceba espiritual, para ela perceber que agrada a Deus? Os dilemas dos diversos pais de família da cultura brasileira não é mais favorável também. Muitos não têm tempo para si. Quem dirá para orar 3 horas ou 4 horas por dia? Por vezes em nome da espiritualidade, em nome daquilo que deveria ser o ideal, acabamos de maneira farisaica colocando um peso desnecessário sobre a vida das pessoas. Um peso que Jesus jamais colocou. Um peso que elas não conseguem aguentar. Em contrapartida, existe uma outra ala da igreja reformada que vai ter tanto diálogo com a cultura, mas tanto diálogo com a cultura que vai desprestigiar a espiritualidade. Se o movimento puritano exagerava no número de horas que se deveria orar, os que estão apaixonados pela cultura vão dizer que se deve orar muito pouco. Vão dizer que se deve orar quase nada. Em nome da cultura e das demandas do homem moderno, eles estão sempre vendo aquilo que a cultura tem que dizer, sempre suprindo as necessidades da cultura e não observando os seus passos segundo a Escritura. O que eu proponho para você essa manhã é que nós não olhemos para nenhum desses dois movimentos, porque nenhum desses dois movimentos podem dar a resposta que você precisa. Se você tentar viver uma dessas duas espiritualidades, ou você vai acabar frustrado com a puritana, ou vai acabar carnal com o diálogo cultural. Espero que você olhe para a Bíblia. Espero que você olhe para o Salmo de número 1. Porque o Salmo de número 1 é aquilo que Deus espera de cada cristão e de cada cristã. Esse Salmo não foi colocado aqui por acaso. Ele abre todo o livro de Salmos. Ele abre tudo aquilo que nós vamos ler no decorrer dessas poesias. E nos mostra qual é a acessível e verdadeira espiritualidade para você. O Salmo de número 1, você pode ter a certeza que não vai te enganar. Não está baseado em movimentos. E é com certeza aquilo que Deus espera de você. Feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Você pode ter a certeza que o verso de número 1 não é aquilo que Deus espera de você. Deus não quer que você ouça, que você pare e que você se assente na roda dos ímpios. Não é com os ímpios que você deve buscar conselho. Não é com os ímpios que você deve observar como se viver. Existem diversos cristãos e cristãs hoje que estão dando ouvidos a Leandro Carnal, que estão dando ouvidos a Felipe Pondé, que estão dando ouvidos a diversos filósofos da modernidade para descobrir a maneira correta de se viver. Mas o verso número 1 nos deixa claro que essa não deve ser a nossa conduta cristã. Basta ler, basta aplicar o verso de número 1 e nós vamos perceber que estamos errados ao fazê-lo. Não devemos ouvir aos filósofos da modernidade, mas aos homens e mulheres antigos da Sagrada Escritura para perceber a maneira correta de se viver. Perceba que o movimento aqui no verso 1, ele é gradual e decadente.
Primeiro você ouve, depois você se assenta, e então você para. Nós somos seres humanos altamente influenciáveis. Basta olhar para as nossas crianças. Coloque determinados tipos de desenho para os seus filhos ou para suas filhas, e logo você verá, logo você vai constatar que eles estão agindo igual os personagens de desenho animado. O comportamento das crianças revela muito sobre a nossa natureza humana. Ninguém passa dessa vida para outra sem ser influenciado ou sem influenciar. Admita, você é influenciável, você é influenciado. Eu sou, todos são. A nossa escolha não é se vamos ser influenciados ou não, porque somos seres influenciáveis. A nossa escolha é pelo que nós vamos nos deixar influenciar. E ao ler o verso de número 1, nós percebemos que não devemos nos deixar influenciar pelos escarnecedores, pelos ímpios, por aqueles que não amam a Deus. Existe um pastor português que tem tido eminência no meio reformado, que tem vindo para o Brasil e que diz que ao final dos cultos da igreja dele lá em Portugal, ele deixa os ímpios das mais diversas áreas virem até a sua igreja e falar para a sua igreja a fim de edificar o seu povo. Uma rápida olhada ao verso de número 1 e nós vamos perceber que essa prática não é bíblica. Mas, pastor, você está criticando um pastor reformado? Todos devem passar pelo crivo da Escritura. Ninguém é imune à Escritura. Eu não sou imune à Escritura. Nunca quis ser. Não é da minha vontade ser. Todos devemos ser esquadrinhados por ela. E tudo que estiver dentro dos princípios bíblicos fica. E tudo que estiver fora vai. Esse é o grande lema da Igreja Reformada. Igreja Reformada sempre se reformando. Os nossos membros, as nossas autoridades espirituais, os nossos pastores não estão imunes a isso. Então abra os seus olhos espirituais e perceba que o verso de número 1 condena essa prática. Os homens que Deus levantou como presentes para a sua congregação, a fim de ensinar o caminho da verdade, são os pastores. São aqueles que estudaram teologia, são aqueles que se debruçam sobre o livro da verdade. Nada mais importa senão isso. É o que eu quero dizer para você. Então, dentro do verso de número 1, pare de dar ouvidos àqueles que não temem a Deus. Pare de dar ouvidos a ideologias políticas que não temem a Deus. Pare de dar ouvidos a ideólogos e filósofos que não amam o seu Senhor. Pare de emprestar os seus ouvidos, porque gradualmente e de maneira decadente você vai chegar ao fundo do poço. Você vai se sentar na roda deles e vai fazer exatamente aquilo que eles estão fazendo. Se você não tomar cuidado, homem, logo, logo, você vai estar sentado na mesa de um bar, tomando uma cerveja, olhando para uma mulher que não é tua e fazendo piadas profanas. Se você não tomar cuidado, ó homem cristão, dentro em breve, você vai estar falando sobre assuntos com os seus amigos que não agradam a Deus, fazendo piadas com os seus amigos contra os princípios de Deus. Se você não tomar cuidado, ó mulher,
você vai começar a ouvir Marília Mendonça, você vai começar a ouvir essas duplas sertanejas que cantam um conteúdo que vai contra a palavra de Deus. E vai estar agindo como elas agem. Vai estar achando que trair o cônjuge é bonito. Vai estar achando que afogar as mágoas na bebedeira é algo que é bom. Logo, logo vai estar negando a sua fé. É verdade que Cristo foi acusado de quebrar o Salmo 1. É verdade que Cristo foi acusado de ser um beberrão, de estar no meio dos pecadores. Mas eu pergunto para você, Cristo fazia o que eles faziam? Cristo participava de piadas profanas? Cristo participava de bebedeiras? Cristo ria de coisas que não agradavam a Deus? Se você disser sim, isso mostra que você não conhece o seu Senhor. Nós devemos evangelizar um mundo caído. Nós devemos pregar para aqueles que não têm a mesma fé que a gente. Mas jamais coadunar, concordar com as suas práticas. E nesse quesito eu quero ser mais profundo. Mas pastor, é meu pai. Pastor, é a minha mãe. Pastor, são os meus filhos. Os meus filhos, pastor, eu não posso. Eu tenho aqui, que fazer o meio de campo. Pastor, são meus amigos de longa data. Não comungueis com as obras infrutuosas das trevas. Antes, condenai-as. Você tem que olhar e dizer, isso não é correto. Isso não é certo. Se te chamarem para fazer, você deve dizer, eu não faço. Eu não participo. Mas pastor, e se me pedirem para olhar uma mulher que está passando na rua? E se me pedirem para olhar um homem que está passando na rua? Você olha para trás, você olha e você diz, realmente, um moço bonito, um homem bonito, mas eu tenho o meu em casa para mim. Essa é a sua resposta. O mundo não espera essa resposta. O mundo não espera a coerência. O mundo não espera consagração, santidade. Seja a Bíblia que o mundo vai ler. Seja a palavra que o mundo terá acesso. É difícil, igreja, olhar para o verso de número 1 e perceber que você precisa corrigir os seus caminhos? Verso de número 2. Pelo contrário, o cristão não ouve, não para e não se assenta na roda dos pecadores. O cristão não faz isso. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que eu quero falar para você, cristão, dentro do verso de número 2. Devocional é um dever. Devocional é um dever. Ah, pastor, eu oro o dia inteiro. Ah, pastor, eu medito na Bíblia o dia inteiro. Muito bom. É sua obrigação orar em espírito e carregar os versos da palavra de Deus dentro do seu coração. Mas ter um período de tempo voltado para o devocional, voltado para a leitura e oração, é essencial para a sua vida. Você não pode viver sem isso, como não pode viver sem dormir, sem comer ou escovar os dentes. Eu não estou colocando tempo, eu não estou dizendo que tem de ser 1 hora. Se você tem 1 hora diária para essa finalidade, Deus te abençoe, é o ideal. Deus vai abençoar muito você nessa 1 hora de leitura bíblica e oração. Você vai perceber que o seu dia trará os seus próprios desafios e que no decorrer do seu dia, a sua leitura bíblica e a sua oração fizeram diferença para enfrentar as tentações e as lutas da vida.
Em contrapartida, se você não tem 1 hora, ofereça meia. Se você não tem meia, ofereça pelo menos 20 minutos de oração e leitura bíblica. O que você não pode abrir mão é da qualidade desse momento. Durante esses 20 minutos, eu vou fechar os meus ouvidos e os meus olhos para o mundo. Eu vou me voltar para o meu Senhor e vou ver aquilo que Ele tem para mim. Como cristão, essa é a sua obrigação de amor. Esse é o seu tributo diário. 20 minutos a 1 hora por dia fazem verdadeiros milagres na sua vida de santidade, na sua entrega e na sua renúncia. O pastor Joel Bick, uma vez, de maneira muito assertiva, disse uma certa ilustração. Um amigo ligou para ele dizendo que estava passando por profundos problemas espirituais e que ele não conseguia lidar mais com aquilo. Que ele não sentia vontade de orar, que ele não sentia vontade de ler a Bíblia, que ele estava se sentindo ímpio. E aí Joel Bick disse, olha, eu vou fazer uma viagem. Eu vou pedir para que você ore e leia a Bíblia. Faça isso e leia um bom livro cristão. Quando eu voltar, a gente conversa. E aí o homem disse, mas eu me sinto um hipócrita se eu ler a Bíblia. O Joel Bick respondeu, se você não ler a Bíblia, você vai se sentir ainda pior. E partiu. Quando o Joel Bick voltou para sua cidade natal, estava prestes a ligar para o seu amigo para dar a assistência espiritual que ele necessitava, havia um recado da secretária assim, não precisa se preocupar com fulano de tal, ele passa bem. Irmãos, isso se chama disciplinas espirituais. Leitura bíblica diária, oração e a leitura de um bom livro cristão, nem que seja um capítulo por dia, algumas páginas por dia. Hoje nós temos diversos bons livros cristãos que trazem divisões, inclusive dentro dos capítulos. Não há desculpa para não ler. Não há desculpa para não ter acesso. Tome essas atitudes. Faça essas disciplinas espirituais por dia. E você vai perceber que a sua constância vai te dar longevidade espiritual. Vai te dar postura e firmeza na fé. É assim que se vence. Nós da Igreja Verdade da Cruz já fomos criticados por muitos evangélicos. Disseram da gente, lá vocês não oram muito, né? Disseram já isso da gente. Não vou dizer para você que não machucou, mas já falaram sobre nós a esse respeito. Sendo que nós temos a oração da leitura orante, nós temos uma oração pós-louvor, nós temos oração de gratidão, nós temos oração pelas pessoas aqui e uma oração depois da palavra. Mesmo com tudo isso, disseram, vocês oram pouco. Ou disseram ainda, vocês só têm uma reunião por semana. Ou ainda completaram dizendo, vocês têm poucas horas de culto. Irmão, Deus não está olhando para isso. Eu posso dizer para você que muito mais do que quantidade é a qualidade. A minha esposa, ela não se importa com o quanto de tempo eu passo com ela. Ela sabe que a minha vida tem as suas demandas e tem os seus desafios. Mas ela requer que naquele tempo que eu separei para ela, seja o melhor tempo possível e de maior qualidade. Por que os nossos termômetros espirituais estão tão voltados para aquilo que se vê? Estão tão voltados para a quantidade de tempo que nós damos a certas atividades ou não? Por que a máxima deve ser, me diga onde você passa a maior parte do seu tempo e eu direi aonde está o seu coração? Sendo que as demandas são de trabalho e estudo. E isso também não foge muito quando nós olhamos a Escritura. Davi era um homem comprometido com o seu trabalho. Jesus era um homem comprometido com o seu trabalho. Nós vemos
diversos cristãos no Novo Testamento que não exerciam serviço apostólico ou cuidavam de igrejas, mas que também eram comprometidos com o seu trabalho. Mas não por isso eram menos espirituais. Por que eu não posso observar a vida de uma mulher que acorda cedo e dá os seus 30 minutos de tributo diário e depois vai fazer as suas atividades, mas carrega essa palavra no coração, mas carrega as orações que fez com esperança de que Deus responderá? Por que eu tenho que julgar essa mulher como uma devassa, como uma ímpia, como alguém que não detém a verdadeira espiritualidade? Pois olhando para a minha Bíblia, essa mulher tem a minha empatia, tem a minha compaixão, e não a julgo como menos espiritual. Não é o tanto do tempo que você tributa, é a qualidade do tempo que você tributa. É a espiritualidade que você entrega. Eu lembro que eu era jovem, eu deveria ter os meus 18, 19 anos, idade dos rapazes que estão gravando esse vídeo pra gente, mais ou menos. E eu lembro que eu estava vindo já numa boa fase de muitas horas de tributo diário a Deus. Mas eu fui chamado para colocar legenda em uma série de vídeos médicos. E aquilo que me tomou muito tempo, eu mal dormia. E aí eu lembro que eu tirei 20 minutos para orar. E eu me senti culpado por ter tirado 20 minutos para orar, porque eu tirava 3 horas, eu tirava 4 horas. E eu, que tinha uma espiritualidade farisaica, falei, Senhor, eu só tenho esses 20 minutos, meu Deus. E foi quando o Espírito Santo colocou em meu coração, faça valer esses 20 minutos. Se entrega sem reservas nesses 20 minutos. Viva com intensidade diante de mim esses 20 minutos. E como eu fui abençoado naqueles 20 minutos. Foi tão intenso, foi tão vívido aqueles momentos com Deus, que me deu energia para fazer tudo aquilo que eu me comprometi a fazer ao longo do meu dia. Portanto, eu quero focar com você. Não é quantidade de tempo, mas é qualidade de tempo. Quando eu fundei a Verdade da Cruz, eu me propus a não ter muitas programações no salão da igreja. Eu me propus a não ter muitas programações de culto no local de reunião. Eu sempre pensei que menos é mais. Eu sempre pensei, olha, vamos colocar toda a nossa energia em um culto. Vamos fazer muito bem feito em um culto. Que isso vai dar energia para que as pessoas vivam toda a sua semana. E o restante das programações acontece nas casas, nos lares. Ensinamos os pais das nossas igrejas e as mães convertidas a fazerem cultos domésticos, a fazerem cultos no lar. O filho de um membro me perguntou uma vez, pastor, por que não tem mais culto aqui? Eu disse, porque o culto vai ser na sua casa. Papai vai abrir a Bíblia e vai explicar para você, o culto vai ser lá, você vai ver só. E eles tiveram aquela experiência. Falou, pastor, eu abri a minha Bíblia, eu preguei, a gente teve culto, foi uma bênção. Eu sempre pensei que essa era a espiritualidade que eu queria propor aqui para os membros da Verdade da Cruz. Eu já estava cansado daquelas igrejas, com tantas programações que não deixavam a gente respirar. A gente não tinha nem tempo para viver o Evangelho, para dar testemunho para os nossos pais, para dar testemunho para os nossos amigos. A gente não tinha tempo para mostrar quem a gente era para a sociedade. A gente estava preocupado em vir para a igreja e mostrar que a gente era bastante crente. Estava esquecendo que havia um mundo lá fora, querendo ler quem a gente era. O que eu quero como pastor da Verdade da Cruz, e eu oro para que a gente chegue nesse nível, é que a nossa espiritualidade seja tão autêntica, tão verdadeira e tão sincera, que os de fora vão ver a nossa conduta
vão ver a nossa procedência, vão ver como nós agimos e vão desejar esse Deus que a gente serve. Tudo isso sem falar no evangeliquez, sem ter uma gíria própria que mostre a nossa religião, sem programações que mais sufocam do que ajudam uma espiritualidade saudável. Prove na Bíblia que eu estou errado. Que a gente vê no Novo Testamento. No primeiro dia da semana vos reunireis. Eles só se reuniam no domingo, gente. A igreja neotestamentária é uma igreja que se reúne, na maior parte das vezes, onde a gente pode ler na Escritura, no domingo. Era o dia da ressurreição. E aquele dia ficou gravado como o dia que a igreja deveria se reunir. E o que eles faziam nos outros demais 6 dias? Eles aplicavam a palavra. Eles viviam a palavra. Eles não contradiziam com as suas atitudes aquilo que eles haviam escutado no domingo. É essa a espiritualidade que eu quero que você viva. Que toda a comunhão que você tenha no decorrer da semana seja natural, seja orgânica. Nós oramos com os nossos membros, mas tudo isso é feito sem horário marcado, sem compromisso a zelar, com equilíbrio, visando a qualidade, tratando as pessoas como gente e não como demandas de uma empresa ou metas corporativas. Essa é a espiritualidade. Pastor, eu não concordo com você. Prove pela Bíblia que eu estou errado. Se não provar, fique calado. Fique calada. Esse é o nosso prazer, essa é a nossa alegria. É aqui que nós estamos meditando na palavra de Deus. A lei está no nosso coração de dia e de noite. O verso de número 3 mostra como é a vida do justo. Ele será como a árvore plantada junto a correntes de água, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz prosperará. Qual é a tônica do verso de número 2? Bem, ao olharmos para uma árvore que está plantada perto de um ribeiro, a gente percebe que essa árvore tem tudo o que necessita pela água e pela luz do sol para a sua vida. É uma árvore forte, é uma árvore firme, é uma árvore com folhagens verdes, é uma árvore que dá fruto, é uma árvore que cumpre o seu propósito. Esse é o resultado da árvore que está plantada junto a ribeiros de água. Firmeza. O justo, ele é firme em sua espiritualidade. E quanta gente que está aí fora, que se diz evangélica, que não é fiel nos seus negócios, que é mentirosa, que dá calote, que não paga, que fofoca. Isso não é firmeza, na verdade. Firmeza, na verdade, é ser aquilo que você é em todo lugar, em qualquer circunstância, seja favorável ou seja adversa. É o que o verso de número 3 diz, firmeza na verdade. Isso é integridade de coração. É o que Deus espera de você. Deus não espera que você seja perfeito nessa vida. Eu não quero te desmotivar a tentar. Nós somos chamados a tentar. Nós somos chamados a ser santos. Mas a grande verdade é que ninguém vai alcançar perfeição nessa vida. No entanto, nós podemos ser sinceros diante de Deus. Podemos ser íntegros diante de Deus. Firmes. Senhor, eu sou assim, esse é o meu coração. Me dê firmeza na verdade. Me dê poder para falar aquilo que eu acredito. Para pregar o Evangelho.
para ter uma conduta correta, para me retratar caso eu ande errado, e por vezes vou andar errado. Firmeza para olhar os meus caminhos e não aceitá-los do jeito que estão. Desejar corrigi-los diante de ti. É isso que o verso de número 3 propõe. Uma espiritualidade autêntica, uma espiritualidade firme. O verso de número 4 diz que os ímpios não são assim. Aqueles que não servem a Deus não são assim. Eles não são firmes. Olha o que diz o verso de número 4. Eles são como a palha que o vento espalha. Até rimou, né? Eles são como a palha que o vento espalha. Que diferença, não? De uma árvore firme, verde, que dá fruto, para um punhadinho de palha que o vento espalha. Que diferença, não? Os ímpios pensam de um jeito hoje, estão pensando de um outro amanhã. Os ímpios são leais a alguém hoje, traem essa pessoa amanhã. Os ímpios se gloriam e se alegram de ser assim, sinuosos, inconstantes, líquidos. Eles têm uma teologia Raul Seixas. Esse é o seu estilo de vida. O que eles dizem? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a mesma velha opinião firmada sobre tudo. E amanhã eu digo o oposto do que eu disse antes e está tudo bem. Eu acho isso bonito. Eu acho isso legal. É assim que eu quero viver. Não foi para isso que um cristão, não é para isso que um cristão é chamado. Um cristão é chamado para ser firme em suas convicções, firmes em seus valores, firmes em seus princípios. O cristão deve saber o que é lealdade a Deus e às pessoas. Um cristão deve ser verdadeiro. Um cristão deve saber o que é firmeza na verdade, saber o que ele acredita, ter firmeza na oração, ter firmeza na sua palavra. Se comprometeu, faça. Se comprometeu, haja, cumpra. Esse é o chamado cristão. Não é uma teologia Raul Seixas. Está longe de ser. E por que os ímpios eles agem assim? Porque eles confiam no seu próprio coração. Porque eles agem conforme os seus instintos. Eles agem conforme as suas emoções. E eu não conheço nada mais inconstante do que o coração humano. Nem o caminho para a praia na Baixada Santista, que é cheio de curvas, descidas e surpresas, nem o caminho para a Baixada, nem o caminho para a praia é tão sinuoso e inconstante quanto o coração do homem. Confie em seu coração, seja guiado por seus instintos e certamente você não vai saber o que você acredita amanhã. E com certeza você não vai saber como agir em determinada situação. Tenha os seus valores moldados pela palavra de Deus. E você vai construir um caminho mais reto e santo. É isso que Deus espera de um cristão. Verso de número 5. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores nas assembleias dos justos. Olha que interessante. Você percebeu? Haverá um dia que Deus julgará os céus e a terra. Haverá um dia onde Deus colocará um ponto final e a renovação de todas as coisas. E nesse dia, os ímpios, aqueles que não servem a Deus, infelizmente, haverão muitos que não servem a Deus e que não amam a Deus, eles não vão prevalecer. Eles não vão suportar o julgamento de Deus, eles serão julgados, eles serão condenados.
A palavra continua e diz que os ímpios não vão se sentar na Assembleia dos Santos, não vão se sentar junto com os justos, não vão comer a mesma mesa daqueles que amam, agradam e têm a Cristo como padrão. Não vão. É o que diz o verso de número 5. E sabe por que ele diz? Ele está resumindo o seguinte: não queira se sentar na roda dos escarnecedores hoje, porque eles não vão se assentar à nossa roda amanhã. É isso que ele está dizendo no verso número 5. Não fique interessado em ouvir o que os ímpios têm a dizer, porque eles não estarão lá para conversar conosco quando o julgamento vier sobre toda a terra. É o que ele está dizendo no verso de número 5. O que os ímpios dizem, a forma com que eles agem, não tem peso eterno. Não há motivo para nós valorizarmos tanto aquilo que eles dizem e devolvem. Os nossos ouvidos devem estar voltados para a palavra de Deus e não para os escarnecedores. E não para aqueles que dizem coisas supérfluas, vãs e que não têm peso eterno. Toda roda de ímpios tem um segredo milenar. As gerações morrem e nascem, mas o modus operandi, a forma de agir continua a mesma. Se observarmos no livro de Gálatas, Paulo vai falar sobre os fariseus ou sobre os judaizantes. Eles excluem vocês porque eles querem que vocês tenham um zelo por eles. E não é assim. Não é essa a técnica. Um grupinho sempre exclui os demais para que os outros fiquem interessados em participar. Observe os mais populares da escola. Observe a maçonaria. Observe as seitas. Eles excluem os demais para que as pessoas nutram o desejo de querer participar e que quando participem possam olhar para os outros e dizer: eu faço parte de um pacote. Eu faço parte de um grupo selecionado de pessoas. Essa é a técnica. E você ainda não percebeu. Quando eu percebi que o jogo era esse, o meu coração ficou muito mais descansado em ouvir a palavra de Deus. E em não desejar fazer parte daqueles que excluem os demais para que nutram interesse por eles. Perdeu todo o encanto. Perdeu toda a magia. A verdade da palavra de Deus prevaleceu. O verso de número 6 encerra: porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Você precisa trabalhar. Foi Deus quem te deu esse emprego, como deu a Adão no Jardim do Éden, como deu um ofício a todas as pessoas do mundo que vieram depois. Deus te deu esse emprego, faça com excelência. E faça dentro dos padrões bíblicos de ética, moralidade e consagração. Deus te deu matérias para estudar. Toda a verdade é uma verdade de Deus, não importa se é da ciência, se é da matemática, se é da psicologia, se é da filosofia. Toda a verdade verificável é uma verdade que pertence a Deus. Não pertence ao ramo da ciência que você está estudando. Portanto, nutra interesse. Quanto mais você estuda as verdades, mais você está estudando o teu Deus, que é verdade. Cristo disse: eu sou a verdade. Faça com excelência. Faça para a glória de Deus. O cristão é comparado a Midas nesse texto. Tudo que ele toca vira ouro.
tudo que ele faz prospera. Porque Deus se agrada dele. É José, que saiu do calabouço para com excelência governar todo o país do Egito, toda aquela nação. E governou uma nação pagã diante de Deus, agradando a Deus com os princípios de Deus. Não importa onde você for inserido, Deus vai te destacar ali. Deus vai te distinguir como alguém que o ama e o segue. Eu acho que nós precisamos ser mais servos e menos juízes. Existe muita gente querendo mandar e pouca gente querendo servir. Que o seu caminho não seja um caminho de destruição. Que você valorize o teu casamento. Que você valorize o tempo com os seus filhos. A educação cristã que você dá para cada um deles. Que você viva uma espiritualidade verdadeira onde quer que você esteja. E se você está confinado com a sua família, com os seus parentes, dê um bom testemunho aí. Mostre quem você é. Mostre a quem você serve. Mostre que você não vai cantar essas músicas. Mostre que você não vai falar dessas piadas. Mostre que você ama e valoriza o teu cônjuge. Mostre o teu carinho por ele. Deixa Deus te atrair para um caminho cheio de santidade e consagração. É o que eu oro por você. É o que eu desejo para a tua vida como pastor. Em nome de Jesus.